Bora lá, fiel. Ronaldo Giovanelli representou a nação corintiana aqui no jogo aberto de hoje e soltou o verbo. Cobrou geral, o elenco, Dorival Júnior mandou um recado pro Memphis Depay, pegou fogo aqui o programa de hoje. Na sua opinião, quem foi o principal responsável por esse vexame lá na Vila Belmiro? Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Não tô sozinha nessa. Tomei 3-1 do Mirassol como torcedora. Ronaldão a mesma coisa. Edu Dracena. Tá demais, hein? Clássico paulista, Vila Belmiro e o Peixe fez um 3-1 que machucou, né, Rona? Saiu barato. A reação da torcida do Santos já mostrava o tamanho do jogo. Clássico tem mesmo um clima diferente. O Peixe respondeu à altura. A gente tomou um gol de bola parada, tomamos um gol indefensável e um gol de pênalti. Com toda a merda que a gente fez no jogo. Com só 3 minutos de bola rolando, o Barreal cobrou o escanteio. Zé Rafael subiu sozinho e abriu o placar na Vila Belmiro. Sem Hugo Souza e com o jovem Felipe Longo no gol, o Santos arriscava de tudo que era jeito. Nessa cobrança de falta de Roleiser, a bola passou pertinho do gol. Era questão de tempo para o Peixe ampliar. Olha aí, de longe, Barreal marcou um golaço. Golaço de Barreal para o Peixe! O time foi para o intervalo, sendo muito aplaudido pela atuação. O segundo tempo começou já com revisão de possível pênalti no VAR. Aos 6 minutos, Breno Bidon derrubou Zé Rafael dentro da área. Flávio Rodrigues de Souza trouxe a confirmação. Roleiser, com categoria, fez o terceiro. Do camarote, Neymar, que está machucado, vibrou muito. O Corinthians ainda diminuiu com esse gol de cabeça de Ranieri, depois da cobrança de escanteio de Mateuzinho. Um gol que deu esperança. Principalmente porque na sequência Memphis e Garro saíram do banco aos 22 minutos. Foi acordado juntamente com o atleta, fisiologia, departamento médico e departamento físico, que ele estaria disponível para o jogo 25 a 30 minutos apenas. Mesma situação do Memphis. Fato é que as substituições fizeram o Corinthians melhorar. Na reta final, o zagueiro Gustavo Henrique parou na trave. O Peixe voltou a vencer o Timão na Vila depois de mais de 4 anos. Hoje foi a melhor. Acho que a primeira parte foi muito bom. O time jogava o tempo todo em campo adversário e isso foi bom. Nas redes sociais, em homenagem ao Dia dos Professores, o Santos provocou com uma foto de Vojvoda. Alerta ligado para o Corinthians, que parou em 12º e ainda pode perder posição nesta rodada. Não sei, eu acho que é algo que a gente precisa ver urgente, porque não pode estar todo o jogo que a gente faz fora de casa ou contra um adversário importante assim, a gente vir aqui e dar as mesmas desculpas. A gente precisa melhorar e precisa ser logo. Memphis se pronunciou após a derrota. Disse que não é uma noite para recordar e demonstrou decepção com o resultado. Essa foi só a segunda vitória de Vojvoda sob o comando do Santos. Mais uma vez em clássico. A missão continua a mesma, se afastar da zona de rebaixamento. E a Vila pode ser determinante para o Peixe reagir. A parte de baixo da tabela está desesperadora. Ronaldão, você ontem imaginava que o Corinthians pudesse ter um resultado positivo, mas o Santos dominou o primeiro tempo, fez o 3-0, não sofreu na partida e o Corinthians, a reclamação é a demora em colocar jogadores mais importantes, como o Memphis, o Garro, mas que pelo jeito não estavam disponíveis para muito tempo na partida. Não, a demora para mexer no time, ela sempre acontece com o Dorival com 15 minutos do segundo tempo. Você não espera outra coisa dele. Pode estar jogando bem, jogando mal. Ele só mexe no time. Você não falou que ele era um monstro contra o Mirassol, que você tinha sido injusto com o Dorival de novo e agora mudou. Sim, mas ele nem estava lá, era o filho. Eu não posso nem estar falando muito do Corinthians aqui, porque ontem o Santos entrou em campo. O único time que entrou em campo ontem foi o Santos, com uma vontade acima do normal.
Porque se o Santos Vai jogar um clássico, é isso que tem que ter. Porque se o Santos jogasse assim o campeonato todo, não tava nessa situação. Porque o time do Santos ontem não deu espaço, marcou, empurrou. Muitas vezes o Yuri, não é que eles fizeram falta, eles empurraram o Yuri para a defesa. A bola chegava no Yuri, eles estavam empurrando o Yuri para a defesa. Opa, aqui não, aqui não. E o Zé Rafael ontem ditou o time do Santos, marcando, pegando, tendo vontade. Fazendo gol. E o time do Corinthians com o Bidonzinho. Sofrendo pênalti. E o time do Corinthians com o Bidonzinho e o Michael perdido, não sabia quem marcar. Eles começaram a ver o time do Santos marcando, eles começaram a ficar desesperados. Aí eles começaram a recuar, empurraram o Ranieri mais pra trás. A defesa... Eu não tô chorando não, tô falando que o Santos amassou o Corinthians. E esse time do Corinthians, um time medroso. Ficou barato, Porque foi assim contra o Sport também, o time do Corinthians refugou. Refugou, e ontem refugou de novo. Saiu barato. O Santos poderia ter devolvido ontem uma goleada no Corinthians histórica. Não quis. Fez o terceiro gol, recuou, e o pênalti do Bidon, esse menino, não sei o que passa na cabeça dele de segurar. E depois eu quero ver também o lance que o VAR não viu, que sangraram o menino André aí e ninguém falou nada. Tomou uma cotovelada no rosto, sangrou o rosto do menino e o Garro pedindo pra ele levantar e ir embora. Então tem coisa que acontece no Corinthians. Agora, falar do Corinthians, desse time morto que entrou ontem, não. Eu prefiro falar do Santos. É isso. Você tá tirando o mérito do Santos. Não, eu não vou tirar o mérito do Santos aqui. Ontem na Rádio Bandeirantes eu falei, o time do Santos está em campo, tá na Vila, tá no Alçapão. E o Corinthians, o time medroso. Vocês do Corinthians medroso. Bidon, o único que se destacou pra mim... Você não vai falar da estreia do goleiro Felipe Longo? Eu vou até poupar esse menino, eu achei que era o Ronaldo Giovanelli, 11 anos, entrou com 11 anos, esperando a chance da vida, não veio mas o time também não ajudou, uma bola. Aí de longo, nem o braço. O time não acertou, tá longo ali, dá mais uma passadinha, filho. Passa essa mão, joga pra fora. Vou mandar um DVD da minha defesa que eu fiz em São Paulo, que é só pular. Moleque novo, perna boa, perna inchada, 20 anos, pula na bola, filho. Grita que é defesa, chama os caras, velho. Ele pulou, mas não pegou, pô. Tem gol do Bahia. É isso que eu tô entendendo. Tinha mais de 50 mil pessoas no cangote desses jogadores. É isso que aconteceu, por isso que ganhou do Mirassol. Porque a torcida empurrou, porque tem muito jogador preguiçoso. O Corinthians não jogou bem contra o Mirassol, mas conseguiu o resultado. Tem jogador preguiçoso no Corinthians, velho. Que pega a bola, toca a bola pra trás. Pega a bola e toca a bola pra trás. Pega a bola e toca a bola no menino que tá estreando. Pega a bola e toca a bola no meio do gol pro menino que tá estreando. Onde já se viu, velho? O que mais? Fala. O que tem mais é o seguinte, tem muita gente preguiçosa. E agora vai ter que colocar agora. O Gustavo tomou o cartão amarelo. E aí? Que não joga contra o Galo. Sabe quem vai entrar? Você sabe quem vai entrar? Quem colocou o Kaká e o Félix Torres lá? Ô, Ronaldo, calma. Liga pro Fabinho Soldado. Respira fundo, calma. Não, porque tem que valorizar. Eu concordo com você de que o Corinthians ontem, pelo amor de Deus, é uma vergonha assim. O Corinthians, eu tenho a sensação de que tem muita gente no Corinthians que acha que estamos no País das Maravilhas porque ganharam Acha que é craque. Porque ganharam o Paulista. Não, acha que é craque. O Mateuzinho tem uma avenida lá embaixo agora na praia chamada Mateuzinho. Então, Que dá direto na Avenida Bidu. Tem a Avenida Bidu nem jogou, pô. Bidon, tem uma Avenida Bidon na Costa com a Mateuzinho. Mas eles arrumaram ontem lá. E eles acham que tá tudo bem porque estão na semifinal da Copa do Brasil, que vocês não vão ganhar a Copa do Brasil. Não vão passar do Cruzeiro, não vão passar. E estão se achando, tá todo mundo lá achando que o Corinthians tá numa situação, ainda não tá salvo no Brasileiro. Esse jogo E por outro lado, o Santos... Você pode secar também à vontade. Eu vou secar muito, aqui é Cruzeiro, pode secar. E o Santos, por outro lado, finalmente o Vojvoda, que fez um trabalho maravilhoso no Fortaleza durante anos, quando ele teve 10 dias, cara, pra trabalhar, 10 dias, porque a temporada não parou pra ele, né? Você ele chegou na fogueira. Santos agora? Eu sempre elogiei o Santos. Sentou o pau no Santos ontem o programa inteiro. Que a gente não tá vendo o Santos jogar, que não tem favorito, que o Santos não é favorito, que o Corinthians era o favorito. Não, agora você tá avisando. Não, assume que você falou. Olha o que você falou na tabela. Assume que você falou outro campeonato. Assume que você falou no programa. Eu não vou permitir vocês baterem. O Santos é o melhor time do campeonato. Assume o que vocês estão falando hoje. Vocês são resultadistas. Mas analisar o clássico que foi ontem e o Santos jogou como nunca no campeonato. Fez talvez a melhor partida justamente naquele momento mais difícil, que é um clássico, Edu Dracena. Agora, Chico Garcia, de verdade, vimos um clássico em que o Santos precisava muito do resultado e desde o princípio batalhou pelo gol, abriu esse 3-0, conseguiu dominar as principais ações. No segundo tempo, deu aquela relaxadinha normal, o Corinthians tentou alguma coisa, muito pouco, e o Santos mereceu vencer. Cara, o primeiro tempo terminou 13-1 em finalizações. Esse primeiro tempo foi o melhor primeiro tempo do Santos na temporada.
e o pior do Corinthians em muito tempo. Eu já usei essa frase aqui, inclusive contra o São Paulo no Campeonato Paulista. O adversário entra para jogar um clássico, como deve ser, e o Corinthians entra passeando na lua, sei lá, numa rotação completamente abaixo. Inexplicável e inaceitável a postura do Corinthians. O Santos fez o que tinha que fazer. Ganhou na bola e na porrada. Fez o dobro de faltas. Inclusive ganhava todas as disputas. Sangraram até o menino que o VAR não viu. Não foi nada. Isso lá no finalzinho do jogo, né? Aliás, bom jogador esse André. O André. Entrou bem. Porque aí é isso. Nos 20 minutos finais, o Corinthians aí, depois de estar 3-0, aí o Dorival / Lucas Silvestre resolve mexer no time e botar o Memphis e o Garro. Eu sei que os fisiologistas, o doutor Marco Aurélio fala muito isso, que escalam hoje os times, né? Porque o Memphis voltou de viagem, né? Sei lá, classe econômica, apertando a perna, né? Difícil. Ele tava cansado e ele, tinham combinado de jogar 20 minutos, 25, sei lá. O Rodrigo Garro, ok, um pouco mais difícil porque ele ficou um mês parado. Mas quando você tá tomando 3-0 de um rival, então não leva pra Santos, exato. Você tá falando mal do Memphis? Não, eu tô falando mal da comissão técnica, mas você tinha que botar o cara antes. Mas o São Paulo não fez isso com o Oscar há poucos dias também? Mas tá errado, gente. Mas aí eu vou estourar. Irmão, chega pro Memphis, eu sei que o combinado era você entrar depois, mas nós estamos tomando 3. Vez ele chorou, tá jogando, isso, vai entrar, pronto. Mas ontem você tinha falado que o Dorival tinha arrumado o time. É verdade. Ontem você falou, o Dorival eu falei que ele encontrou soluções. Ele encontrou o Bidon não entrou no jogo, o Michael não entrou, porque também do outro lado tem um time. E o Vojvoda engoliu o Corinthians no meio campo. O Barreal e o Rolês desfilaram. O Santos não era ruim, como você falou ontem? Você não tá vendo o Santos jogar. Eu falei que era não tá vendo o Santos jogar. Vamos contar a história do jogo de ontem. Estamos contando a história do jogo de ontem. inteiro que você ontem esqueceu. Não, o Santos não é ruim. Só você. O Vojvoda arrumou o time. Cicinho, Ronaldo, Scarbi, todos vocês aqui. Agora não vamos falar que o Santos é o melhor time do mundo, que vocês bateram no Santos ontem aqui no programa. Eu confesso que é preguiçoso pro analista. E o Capelanes ontem disse que o Santos ia amassar. Ia amassar, e amassou. E ele tava correto. Cadê a fila de desculpa aqui? Mas eu quero dizer o seguinte, é preguiçoso muitas vezes analisar um jogo pelo aspecto anímico. Porque aí parece que a gente não quer analisar taticamente o jogo, mas ontem foi isso. O Santos entrou pra jogar e disputar um clássico e engoliu o Corinthians. Foi isso que aconteceu. Mas a pergunta é essa, por que o Corinthians não teve a mesma postura, Marco? Porque o Santos não deixou? Renata, o Santos amassou o Corinthians no primeiro tempo. Agora tem uma coisa que eu quero levar em consideração. Presta atenção que toda vez que os comandantes não estão ao lado do time, no caso do Dorival Júnior ontem, quando no São Paulo também era suspenso toda hora o nosso treinador antigo, o que acontece? O time parece que não enxerga a figura do treinador. Então quando o treinador toma cartão vermelho, 3 amarelos em seguida, e acha que não faz falta sim. A figura do treinador à beira do campo ali, defendendo o seu time, se impondo ali em todas as circunstâncias do jogo, até a arbitragem, dá mais respeito. Mas contra o Mirassol ele não estava e o Corinthians fez 3-0. Santos ganhou porque o Dorival não estava na área técnica. Mas tava torcida real. Parada, né? Tem data FIFA que faz bem para algumas equipes e muito mal para outras. Nós vamos ver a sua também hoje, viu? Não, vamos falar do Corinthians. Exatamente. Você vê um Santos com padrão de jogo e provavelmente o discurso do Vojvoda foi o seguinte, galera, entra em campo, aquilo que nós treinamos nessa parada, coloque dentro de campo e Cicinho, do lado não tinha treinador, Vojvoda, do outro lado não tinha. Exatamente. É isso que então aconteceu, tem time que a parada faz bem. Enquanto outros times, quanto mais jogos tem, você esconde a fraqueza e a deficiência do time e também a limitação dos treinadores. Mas a gente criticou muito o Santos contra o Ceará, por exemplo, que a postura foi completamente diferente da noite de ontem. E aí o Santos tomou consciência, tá mal na tabela. Clássico na Vila, a torcida apoiando, precisando do resultado. E uma coisa que eu gostei é que o Santos começou a partida e já fez o que tinha que fazer. Já abriu o placar, continuou em cima, não segurou a vantagem. Então a atitude, o coletivo do Santos ontem funcionou muito bem. E se fizer isso em outras ocasiões, não vai cair para a Série B. Vai inclusive se afastar desse lugar tão ruim que ele vem ocupando ao longo do campeonato, não é? Olha aqui, o Santos ainda tá na 16ª posição, mas grudou no Inter. Grudou no Galo, grudou no Grêmio, grudou no Corinthians. Vai jogar hoje ainda. O Ceará também deu uma tropeçada. Gente, eu tô muito preocupada, extremamente preocupada. Isso aqui, é preocupação pura. Medo. Se alguém ganhar 2 vitórias, 6 pontos seguidos, tá difícil, porque não tá acontecendo. Mas se acontecer, agora é Juventude e Bragantino. Juventude pode ganhar do Bragantino. Santos e Vitória. Bragantino tá mal. Não é que o Juventude joga com o Fluminense hoje e depois em casa com o Bragantino. É só falar uma coisa sobre o Corinthians também, né? Porque eu fiquei mais elogiando o Santos do que criticando o Corinthians. Eu vou aproveitar para falar o seguinte. Este é o elenco mais ridículo
das últimas décadas do Corinthians. E não digo nem tecnicamente falando. Vocês, jogadores do Corinthians, vocês... E eu não sou corintiano, então pra mim, tanto faz. Que vantagem amarela leva pra mim? Eu não sou corintiano, que se exploda. Assim, eu gosto do Corinthians, mas é ridículo você ver que esses caras escolhem jogo. Vocês escolhem partidas. Vocês quando mas se não escolhe clássico, então, aí tá... Mas é isso que eu tô querendo dizer. Né? Ontem os caras entraram, como você falou, na rotação baixa, nem aí pro jogo. E você vê também a postura aí, não é problematizar. Os caras perdendo o jogo no banco de reservas, contando piadinha, dando risada. Vocês que ganham 4, 5, 6 milhões de reais. Toma vergonha na cara de vocês. Usa o Corinthians pra jogar na sua seleção. Vão dormir, rapaziada. Vocês não levam o Corinthians a sério, assim como muitos dirigentes que passaram por lá. É o Rames do Corinthians, então? É, mais ou menos isso aí. Vergonha, ficar dando risada, perdendo o clássico. Vamos pro inferno. Mas sobre o Memphis, o Cicinho já alertou faz tempo. Agora estão começando a ver, né? Mas eu acho que ele é um jogador ainda importante. Agora, realmente voltando da seleção e não jogando no time, aí... Mas ele não pode jogar porque ele não pode jogar porque ele fez uma viagem muito longa ali. É isso, Pô, pelo amor de Deus. Mas o Flaco Lopes jogou. Ontem esse cara tinha a obrigação moral de falar, não, eu vou me escalar aqui. O Flaco chegou quando? O Flaco chegou no dia, entrou e fez gol. Esse cara jogou no domingo. Exato. Então é um absurdo, cara. Ontem o Flaco e o Aníbal jogaram os dois. Agora tem um detalhe, Quesada. O treinador tem que ter o saco roxo e falar, não, você vai jogar. Então, Sormani, é isso. Só que não Se você fosse o técnico, o que você faria? Não estão pagando um cara. Eu não tô falando que eu tenho essa informação, mas eu já ouvi um zoom desse, tá? Porque ninguém me falou. Ele vai escolher o que ele vai fazer porque o Corinthians tem uma dívida com o Memphis, entendeu? Então ele escolhe o que ele quer. Porque ele pode acionar o Corinthians na justiça. Se esse cara acionar o Corinthians na justiça, essa dívida de 2,7 já vai virar 2,8, entendeu? O Corinthians está numa sinuca. O Corinthians tem que rezar para a Turquia ou para a Arábia chegarem com uma baita de uma grana em janeiro e levarem esse cara. E se eu sou o Corinthians, eu abro mão dos 50% que o Corinthians tem dos 10 milhões de euros. Memphis, a gente deve mais ou menos a mesma coisa, até um pouquinho menos. Tchau, obrigado, valeu, tá? Valeu. É a melhor solução. Leva essa camisa preta com as cores da laranja mecânica aqui e pronto. Agora, é isso. O que eu não entendo, por exemplo, é que o Corinthians tá com o Dorival desde o começo do ano. Não, depois do Paulista só. Depois do Ramon cai. Acho que quarta rodada do Brasileiro, quinta, alguma coisa assim. Quinto Mundial. O Voivoda tava na praça, gente. O Voivoda tava na praça. O Voivoda é o técnico. Eu sei, mas o Dorival também é assim, se você fosse ver. Eu também fui a favor da contratação do Dorival. Falei, tem que trazer. Tá certo. Não, retiro. Tem que trazer, mas aí... Eu acho que ele é... Eu não aguento mais você, Dorival. Ele é um dos culpados, Alfinete, mas ele não é Eu acho que a Isa falou um negócio legal. Foi a Isa que falou. Você vai trazer o Tite nesse momento, cara? Eu traria. Não. Vamos. Você vai trazer o Tite nesse momento. O Tite não veio da outra vez por causa dessa bagunça. O Tite disse tem gente reclamando que não estamos lendo o chat, viu? A gente vai ler todos. O Tite não veio da última vez que ele teve a chance. Ele era o técnico do... Ele era o técnico do Corinthians. Disse que teve tontura no cara. E como ele tá, então? Dele. Vai lá. Tem informação do Tite? Tem informação do Tite. Presta atenção. Conversei com o staff, vamos resguardar aqui os nomes, né? Você acompanhou a conversa. Nesse momento, o Tite não vai voltar a treinar nenhum time do futebol brasileiro, tá? Nesse ano, esquece. Tá? Se acontecer, será, obviamente, só em 2026. E nesse ano, por uma questão médica, não é mais a de cabeça, tá? Médica. O senhor que está aí, o maior técnico da história do Corinthians, saudades do Tite, operou o joelho. Ah, não sabia. Operou o joelho. Então essa é uma informação que ninguém tem. Ele operou o joelho recentemente. Então até fisicamente não daria nem para ele, porque o Tite... o técnico precisa se movimentar. Precisa se movimentar, então esquece esse ano. Pro ano que vem, qualquer coisa que se diga do Tite é chute. Porque nem ele sabe. Pode ser o Corinthians, pode ser o São Paulo, pode ser, sei lá, o Grêmio, o Internacional, não tem nada. Quem disser que tem, não tem. E outra, se o Dorival ganhar a Copa do Brasil, é motivo para demitir o Dorival? Dorival pegou o carro andando, velho. Exato. Não tô passando o pano pro Dorival. Já cobrei o Dorival aqui. Vai demitir o Dorival? Então, porque é o seguinte, você vai trazer... vai trazer o Tite, ok. Fora a multa rescisória que tem que pagar. Fora a multa rescisória. Alfinete, aí a gente tem que pensar numa coisa. Não sei, tô pensando aqui cá com os meus botões, não sei o que vocês acham. O Dorival é um cara que tem que entrar num brasileiro pra fazer uma campanha mediana e não correr risco de ser rebaixado. Mas ele vai entrar no Paulista pra ser campeão, ele vai entrar na Copa do Brasil pra ser campeão. Porque esse... Início de trabalho, ele vai pegar o carro andando, como ele pegou esse ano, né? Porque esse é mais o perfil do trabalho dele. Copas, né? Copas. O Dorival não ganhou o Campeonato Brasileiro. Ele não tem um brasileiro, mas ele tem uma Libertadores. Ele tem 3 Copas do Brasil. Ele tem Campeonato Paulista, entendeu? Ele tem Recopa Sul-Americana.
Entendeu? Eu acho que esse problema aí, é importante. Sormani, é que não dá pra aguentar tantos papelões no mesmo campeonato. Desculpa, não dá. Eu, como corintiano, não aguento. Você não tá errado. Vamos ver, eu não aguento. Eu não aguento. É Você muito não tá papelão. Errado, você não tá errado. É muito, não é perder, é muito papelão. Ele tá colecionando, é a noites do terror. O Corinthians, ele vive um Halloween eterno. A Isadora, olha lá. Olha lá. Ela dá risada. Ela tá igual Memphis. Ó, você tava falando, ela tava fazendo assim, pessoal. O Corinthians é a hora do espanto, né? É um Halloween. O Corinthians é um Halloween eterno. Tá chegando o Halloween. Tá correndo do Jason toda hora. É um Halloween Mateus, eterno. Você precisa vender o Memphis. Tem alguém interessado? Não tem. Então, ponto. É isso que você está dizendo aí, seria legal se tivesse uma proposta. Não tem. O que tem de informação de clubes interessados? Tem mais. Possivelmente no Memphis, Turquia e Arábia. Turquia e Arábia são coisas de bastidores e seriam os países interessados. Eu acho que para pagar uma grana que o Memphis ganha, só a Arábia, né? Porque na Arábia ele ganharia mais do que ele ganha hoje. E outro, o dinheiro que o Corinthians paga para o Memphis é um baita de um dinheiro para padrão brasileiro. Mas para a Arábia... Para a Arábia, se bobear, o jogador que menos ganha na Arábia ganha o que o Memphis ganha aqui no Corinthians, porque a tradução da grana lá é outra parada. O Corinthians não pode perder um jogo? Pode perder, mas é a forma como perde, é como joga, a forma displicente que joga, a forma irresponsável que joga. O Corinthians escolhe os jogos que quer jogar. O Corinthians entra sem alma, sem vontade. Um time que entra de qualquer jeito e encontra um Santos que tá mordendo a bola. Encontra um Santos que é o primeiro time da zona de rebaixamento. E o Corinthians, infelizmente, estende a mão pro Santos e ressuscita o Santos lá da zona de rebaixamento. Era ganhar dos caras e afundar os caras da zona de rebaixamento, mano. Aí o Corinthians entra num salto alto, numa tiriça. Não joga, ninguém corre. Eu acho que esse foi o pior jogo do ano. Acho que tá entre esse e o jogo do Sport, que foi contra o Lanterna do campeonato. Eu acho que esse foi pior ainda. E tem todo um contexto, tá? Tem todo um bastidor que ainda coloca uma cereja nisso tudo. Tem o Dorival, que na verdade é o Lucas Silvestre, né, que tava representando o Dorival. Por que colocar os caras faltando 20 minutos pra acabar o jogo, mano? Com 3-0, velho. Pra que colocar os caras? Põe no segundo tempo, o Memphis. Se você não consegue jogar um tempo inteiro, meu irmão, você tem que repensar a sua carreira, cara. Você precisa rever os seus conceitos. Se você não consegue jogar 45 minutos. Você jogou 60 minutos na data FIFA. Chegou de boa aqui, o jogo foi domingo, velho. Foi quarta-feira ontem, 3 dias de descanso pra jogar 20 minutos e ainda fica no banco de reserva de risadinha. Isso pegou mal demais. E isso aí é um suco, é um reflexo do que é o Corinthians dentro das 4 linhas, do que é o time do Corinthians hoje, que é a situação que nós estamos. Né? Um time extremamente copeiro. Mas nós temos a Copa do Brasil, vamos ganhar a Copa do Brasil. Tá aí ainda. Com essa tiriça aí, você acha que vai ganhar do Cruzeiro? Você acha que vai ganhar do Cruzeiro? E o que me dá mais raiva de tudo, que é o próximo jogo no final de semana lá na Neoquímica Arena, eles vão morder a bola. Se escuta o que eu tô falando. Eles vão morder a bandeirinha, eles vão cuspir na trave, eles vão comer grama no próximo jogo. Então, fica claro aí que o Campeonato Brasileiro, eles jogam com essa displicência e vão levar até assim, até o final do ano, que é a Copa do Brasil, e falar assim, ganhamos 2 títulos esse ano. E nós passamos raiva o ano inteiro nesse Campeonato Brasileiro, que não consegue nem engrenar. 30 e poucos pontos, uma tiriça danada. Desculpa o desabafo, pessoal, tem dia que não dá, esse Coringão mata a gente do coração, desculpa o tom um pouco mais elevado do vídeo, mas deixa aí a sua opinião aqui nos comentários, o que você achou do jogo, deixa um comentário, um coraçãozinho aí, apesar dos pesares, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, um forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu!